Cruzou a galáxia sozinho, por milhões de anos, atravessando o vazio escuro entre as estrelas, sem destino, sem pressa, apenas existindo, no silêncio profundo do cosmos. Ele carrega consigo memórias de outro sol, uma estrela que brilhou sobre mundos que nunca conheceremos. E agora, depois de uma jornada mais longa do que conseguimos imaginar, ele finalmente sente o calor de uma nova luz. Este é o 3i Atlas, um mensageiro vindo de outro sistema planetário. E algo nele está diferente. Não diferente de forma inquietante, mas diferente de uma maneira silenciosa, antiga, paciente, como se guardasse segredos que o tempo quase esqueceu. Ele não chegou aqui por acidente, nem foi enviado com intenção. Ele simplesmente estava viajando pela corrente invisível que conecta todas as estrelas e cruzou nosso caminho, como uma garrafa lançada ao mar cósmico, que finalmente toca uma praia desconhecida. À medida que se aproxima do Sol, esse viajante solitário começa a despertar. O gelo que dormia em seu núcleo por eras, lentamente, sente o calor e sonha em se tornar luz, vapor, poeira brilhante espalhada pelo espaço. Mas há algo inesperado acontecendo. Ele não está reagindo como os outros visitantes que conhecemos. Não está se comportando como os cometas que nasceram aqui, ao redor do nosso Sol. Ele libera gases onde deveria estar dormindo, brilha quando deveria estar escuro, se move de formas que os cientistas não previram. E essa diferença não é um erro, é uma assinatura, a marca de outro lugar, de condições que nunca existiram no nosso sistema solar, de uma química formada sob outra estrela. Esta noite, vamos acompanhar a jornada desse viajante, desde o momento em que foi detectado, silencioso e distante, até agora. Quando ele se aproxima do ponto mais próximo do Sol, seu momento de maior transformação, vamos explorar não apenas o que está acontecendo com ele, mas o que isso significa para nós, para a forma como entendemos o universo e para a profunda verdade de que não estamos isolados, de que a matéria viaja, as moléculas se espalham e os blocos da vida podem cruzar de Sol para Sol, em uma dança silenciosa que conecta toda a galáxia. Esta será uma jornada do cósmico. Ao pessoal, do desconhecido, ao profundamente familiar, porque no final, descobriremos que esse viajante distante carrega dentro de si os mesmos elementos que formam você. Bem-vindo ao nosso espaço, onde exploramos os mistérios do cosmos, não para encontrar respostas definitivas, mas para aprender a descansar nas perguntas. Aqui, as histórias do universo se tornam convites ao sono, sussurros do infinito que nos lembram que fazer parte do desconhecido é um lugar seguro, contemplativo, profundamente pacífico. Se esta é sua primeira vez aqui, saiba que você é bem-vindo. Se você já nos acompanha há algum tempo, é maravilhoso ter você de volta. Se você se inscrever no canal, estará ajudando este espaço a crescer, permitindo que mais histórias cósmicas sejam compartilhadas. Mas isso é completamente opcional. Não há pressão. Apenas convite. Agora, se você estiver confortável, permita-se relaxar. Solte os ombros. Respire fundo e deixe que suas preocupações do dia se dissolvam, como poeira estelar, dispersando-se no vazio. Feche os olhos, se quiser, ou deixe-os descansar suavemente. E agora, a história começa. A descoberta do viajante solitário. Foi em uma noite do início de julho, quando instrumentos silenciosos, observando o céu desde o Chile, captaram algo incomum, um ponto de luz que não deveria estar ali. Movendo-se de uma forma que nenhum objeto do nosso sistema solar se move, vindo de uma direção, de onde nada jamais havia chegado.
No início, era apenas um sinal, fraco, distante, quase imperceptível entre milhões de estrelas. Mas aqueles que estudam o céu perceberam imediatamente que algo era diferente. Este não era um asteroide comum, nem um cometa nascido ao redor do nosso Sol. A velocidade estava errada. A trajetória estava errada. Tudo nele sugeria uma única verdade impossível de ignorar. Ele vinha de outro lugar, não de outro planeta ou de outra região do nosso sistema, mas de outro Sol, de outro sistema planetário completamente distinto, atravessando o vazio entre as estrelas, por um tempo tão longo que nossa mente mal consegue compreender. Imagine quanto tempo leva para cruzar a distância entre uma estrela e outra. Não anos, não décadas, mas milhões de anos, talvez até bilhões. Flutuando no escuro absoluto, onde não há luz, não há calor, apenas o vazio frio e silencioso do espaço interestelar. E durante todo esse tempo, ele viajou sozinho, sem destino, sem propósito, apenas existindo, preservando dentro de si as memórias químicas do lugar onde nasceu. Aqueles que o observaram pela primeira vez notaram algo fascinante. Ele não estava completamente adormecido, mesmo estando tão distante do Sol, mais longe do que Júpiter orbita. Ele já apresentava sinais de atividade. Uma nuvem tênue, de gás e poeira, começava a se formar ao seu redor, como se o simples fato de sentir, pela primeira vez em milhões de anos, a luz de uma estrela, mesmo que fraca, fosse suficiente para despertá-lo. E à medida que os telescópios ao redor do mundo começaram a apontá-lo, cada nova observação revelava mais detalhes, mais peculiaridades, mais razões para acreditar que este não era um visitante comum. Instrumentos no espaço, flutuando em órbita acima da atmosfera terrestre, capturaram imagens mais nítidas, mostrando que a nuvem ao seu redor, a coma, tinha uma forma diferente, alongada, como se ele estivesse liberando material, não de forma uniforme, mas de pontos específicos de regiões ativas, que respondiam ao calor solar de maneira inesperada. Observadores mediram sua velocidade e descobriram que ele se movia mais rápido, muito mais rápido, do que qualquer objeto preso à gravidade do Sol. Sua trajetória era hiperbólica, o que significa que ele não estava orbitando, estava apenas passando, usando o Sol como um ponto de referência temporário, antes de seguir de volta ao vazio. Ele não voltaria, jamais. Esta seria sua única visita, sua única chance de sentir o calor da nossa estrela antes de desaparecer novamente nas profundezas da galáxia. E havia algo mais, algo sutil, mas profundamente significativo. Ele estava liberando gases em distâncias onde a maioria dos cometas ainda permanece completamente congelada, inativa. Isso sugeria que sua composição era diferente, que ele carregava dentro de si substâncias que sublimam a temperaturas mais baixas, que respondem ao calor estelar de formas que os objetos do nosso sistema nunca precisaram. Era como se ele tivesse sido formado sob condições diferentes, em um disco de material ao redor de outra estrela, onde as regras eram ligeiramente distintas, onde a química seguia proporções que aqui nunca existiram. Os primeiros dias, após a descoberta, foram preenchidos com observações intensas. Todos os grandes telescópios, tanto na Terra quanto no espaço, direcionaram seus instrumentos para este pequeno viajante, captando cada fóton de luz, cada sinal fraco, cada evidência de sua natureza interestelar. E lentamente, uma imagem começou a se formar. Não apenas uma imagem visual, mas uma compreensão
de quem era esse viajante, de onde ele poderia ter vindo e do que ele poderia nos ensinar. Ele recebeu um nome: 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar nosso sistema solar, depois de 2 outros que vieram antes, cada um diferente, cada um carregando suas próprias histórias. Mas Atlas, desde o início, parecia especial, parecia carregar algo. E os outros não carregaram uma resistência, uma complexidade que desafiava as expectativas. E à medida que ele se aproximava, lentamente, inexoravelmente, do Sol, aqueles que o observavam perceberam que estavam testemunhando não apenas a passagem de um objeto cósmico, mas algo mais profundo, uma ponte entre mundos, uma conexão física entre o nosso sistema solar e algum lugar distante que talvez nunca conheçamos, mas que agora, através deste mensageiro silencioso, tocava, de forma tangível, nossa própria existência. Mas de onde veio esse viajante? E o que seu silêncio de milhões de anos tem a nos contar? O despertar sob o sol. Permaneceu congelado, preservado, como uma cápsula do tempo, carregando gelos que nunca derreteram, moléculas que nunca se moveram, átomos aprisionados em uma estrutura cristalina, imutável, silenciosa, adormecida. Mas agora, pela primeira vez em uma eternidade, algo está mudando. À medida que se aproxima do Sol, mesmo ainda estando além da órbita de Marte, mesmo a uma distância onde o calor é fraco, quase imperceptível, algo dentro dele começa a responder. Os primeiros raios de luz solar tocam sua superfície escura, coberta por poeira acumulada durante eras de viagem, e lentamente, muito lentamente, a temperatura começa a subir. Não é um aquecimento súbito, não é dramático, é sutil, gentil, como o despertar após um sono profundo, quando a consciência retorna, não de uma vez, mas em ondas suaves, que vão trazendo de volta a sensação de estar presente e dentro do núcleo gelado. Sob camadas de poeira, sob a crosta endurecida pela radiação cósmica, algo começa a sonhar em se tornar outra coisa. O gelo de dióxido de carbono, aprisionado nas profundezas, sente o calor e começa, pela primeira vez em milhões de anos, a sublimar, não derreter, sublimar, passar diretamente do estado sólido para o gasoso, sem nunca ser líquido, e esse gás, preso sob a superfície, começa a acumular pressão. É como respirar, pela primeira vez. Um despertar químico, uma transformação silenciosa, que acontece nas profundezas, longe dos olhos, mas que está, inexoravelmente, mudando o viajante. Pequenas rachaduras começam a se formar na superfície endurecida, caminhos por onde o gás aprisionado pode finalmente escapar. E quando escapa, ele carrega consigo grãos minúsculos de poeira, partículas que estavam congeladas, presas, e que agora são libertadas, projetadas para o espaço, formando uma nuvem ao redor do núcleo, a coma. Esta é a primeira respiração visível do viajante, o primeiro sinal de que ele está acordando. Observadores distantes captam essa transformação. Veem a nuvem se expandir, lentamente, dia após dia, crescendo, tornando-se mais densa, mais visível, até que o que antes era apenas um ponto de luz se torna algo mais complexo, algo vivo, em constante mudança. Mas o despertar não é uniforme. Não acontece da mesma forma em toda a superfície. Há regiões onde o Sol incide mais diretamente,
onde o calor penetra mais profundamente, e essas regiões se tornam ativas, liberando jatos de gás, enquanto outras áreas permanecem frias, adormecidas, esperando. É como se o viajante estivesse acordando, pedaço por pedaço, não todo de uma vez, mas em etapas, em momentos diferentes, criando um padrão assimétrico de atividade. Esses jatos, lançados de pontos específicos da superfície, não apenas formam a coma, eles também empurram, muito sutilmente, o próprio núcleo, alterando, de forma quase imperceptível, sua trajetória. É uma força tão pequena, tão delicada, que seria impossível de medir se não fosse pela precisão dos instrumentos modernos. Mas ela está lá, empurrando, mudando o caminho, fazendo com que o viajante se desvie ligeiramente da trajetória que a gravidade sozinha ditaria. E à medida que ele se aproxima, a cada dia mais perto do Sol, o despertar se acelera. O que antes era apenas um sussurro de atividade se torna um coro crescente, de sublimação, de ejeção, de transformação. O gelo de água, que precisava de temperaturas mais altas, também começa a responder, lentamente, adicionando seu próprio vapor, a coma, misturando-se com o dióxido de carbono, criando uma atmosfera temporária, que existe apenas porque o viajante, finalmente, encontrou uma estrela. E dentro dessa atmosfera efêmera, a luz solar quebra as moléculas, separando átomos, criando radicais químicos que brilham em comprimentos de onda específicos, deixando assinaturas que revelam exatamente do que ele é feito. Instrumentos silenciosos, orbitando a Terra, analisam essa luz e descobrem que a proporção de dióxido de carbono para a água é maior, muito maior, do que em qualquer cometa nascido ao redor do nosso Sol. 8 vezes mais dióxido de carbono do que água, uma proporção que fala de um lugar diferente, de condições diferentes, de uma estrela que tinha, talvez, uma zona habitável em outro lugar, ou discos de material com composições exóticas que aqui nunca existiram. Este despertar químico é uma revelação. Cada molécula liberada é uma palavra em uma língua antiga, contando histórias de outro mundo. E enquanto o viajante continua seu caminho inexorável em direção ao ponto mais próximo do Sol, aqueles que o observam percebem que o despertar está apenas começando, e à medida que desperta, algo inesperado acontece. A dança com o vento estelar, o Sol, não é apenas luz e calor, ele é também um sopro constante de partículas carregadas que fluem para fora, em todas as direções, preenchendo o espaço com um vento invisível. O vento solar, feito de elétrons e prótons, lançados da coroa incandescente, viajando a centenas de quilômetros por segundo, atravessando o sistema solar, tocando tudo, moldando tudo que encontra pelo caminho. E quando esse vento encontra o viajante, algo extraordinário começa a acontecer. Os gases liberados pela sublimação, a coma ao redor do núcleo, não são neutros. Eles são vulneráveis, sensíveis à influência do vento solar. Imagine fios invisíveis de energia, campos magnéticos entrelaçados, carregados pelo vento, tocando a coma e começando a moldá-la, a esculpi-la, a transformá-la em algo novo. Os átomos e moléculas na coma são ionizados pela radiação ultravioleta do Sol, perdendo elétrons, tornando-se eletricamente carregados, e uma vez carregados, eles respondem
aos campos magnéticos do vento solar. É uma dança silenciosa, invisível a olho nu, mas real, profundamente real. O vento empurra os íons para longe do Sol, arrastando-os em longas correntes que se estendem por milhões de quilômetros, criando uma cauda, a cauda iônica, que aponta sempre na direção oposta à estrela. Mas essa cauda não é estática, não é um rastro simples. Ela ondula, se torce, responde a cada variação no vento solar, a cada flutuação no campo magnético que a permeia. Quando o vento se intensifica, quando tempestades solares lançam rajadas mais fortes, a cauda brilha, ondula violentamente como uma bandeira cósmica, tremulando em uma tempestade que não tem som, mas tem força, tem presença, e há também a cauda de poeira, formada pelas partículas sólidas, minúsculas, ejetadas junto com os gases. Essas partículas não respondem aos campos magnéticos, elas respondem à pressão da própria luz. A luz solar carrega momento, e quando fótons colidem com grãos de poeira, eles os empurram, gentilmente, mas constantemente, criando uma segunda cauda, mais larga, mais difusa, que segue uma curva suave, atrás do viajante. Duas caudas, uma de íons, outra de poeira, ambas criadas pela interação entre o viajante e a estrela que ele está visitando. É uma coreografia entre matéria interestelar e energia solar, uma dança que revela a natureza profundamente interconectada de tudo no cosmos. Mas há algo mais acontecendo, algo que os instrumentos, apenas recentemente, começaram a detectar. Ao redor do núcleo do viajante, o vento solar cria uma região especial, onde o campo magnético se reconfigura, formando uma bolha protetora, uma magnetosfera minúscula, mas real. É como se o viajante estivesse criando seu próprio escudo, não intencionalmente, mas como consequência natural da interação entre os gases que libera e o vento que o envolve. Dentro dessa bolha, as partículas do vento solar são desviadas, desaceleradas, e os gases neutros da coma têm um momento extra antes de serem ionizados e arrastados. Essa interação é tão delicada, tão complexa, que cada cometa cria sua própria assinatura, seu próprio padrão de resposta ao ambiente estelar, e o viajante, com sua composição incomum, com sua abundância de dióxido de carbono, está criando uma magnetosfera ligeiramente diferente das que observamos em cometas do nosso sistema solar. Os instrumentos que monitoram o vento solar detectam pequenas flutuações, distúrbios sutis, quando o vento passa pela região onde o viajante está, como se ele estivesse deixando uma marca, um sussurro de sua presença no próprio tecido do espaço solar. E há momentos, quando o Sol lança erupções poderosas, ejeções de massa coronal, nuvens gigantes de plasma que viajam pelo sistema solar, e quando uma dessas nuvens atinge o viajante, a resposta é dramática. A cauda iônica se ilumina intensamente, ondula violentamente, pode até se desconectar completamente, separando-se do núcleo e se dispersando, enquanto uma nova cauda começa a se formar. São momentos raros, mas quando acontecem, revelam a violência silenciosa que permeia o espaço, a força invisível que está sempre presente, sempre moldando, sempre esculpindo. E através de tudo isso, o viajante continua seu caminho inexorável, cada vez mais próximo do ponto crítico, onde a intensidade do vento solar atingirá seu máximo. Cada dia que passa, a dança se intensifica,
a interação se aprofunda, e aqueles que observam percebem que estão testemunhando não apenas um fenômeno físico, mas uma conversação entre um mensageiro de outro mundo e a estrela que temporariamente se tornou sua anfitriã. O viajante está respondendo ao Sol, e o Sol, de sua maneira, está moldando o viajante, transformando-o, revelando camadas no que permaneceram ocultas durante milhões de anos, no frio interestelar. E essa transformação, essa dança entre luz e matéria, entre vento e gás, está longe de terminar. Mas essa dança tem um momento crucial, um instante, em que tudo pode mudar. O momento crítico. Há um ponto, em toda a jornada ao redor do Sol, quando a distância se torna mínima, o periélio, o momento de maior proximidade, quando a força da gravidade, o calor da radiação e a intensidade do vento solar atingem seu máximo. Para o viajante, esse momento está se aproximando. No final de outubro, quando as folhas caem no hemisfério norte da Terra e a primavera floresce no hemisfério sul, o viajante atingirá o ponto mais próximo de sua jornada. Não tão próximo quanto alguns cometas se atrevem, aqueles que mergulham perigosamente perto da superfície solar, mas ainda assim próximo o suficiente para que a transformação seja profunda. Nesse momento, a energia que incide sobre ele será 3 vezes maior do que quando foi descoberto. O calor penetrará mais fundo, a sublimação se acelerará e tudo o que estava apenas começando atingirá um crescendo. É um momento de verdade, onde a resistência estrutural do núcleo será testada, onde a pressão interna, causada pela sublimação rápida, poderá exceder a força que mantém o corpo coeso. Alguns cometas não sobrevivem a esse momento crítico. Eles se fragmentam, quebrando-se em pedaços que se dispersam, seguindo trajetórias ligeiramente diferentes, cada fragmento continuando a sublimar, até que nada reste, além de uma nuvem de poeira e gás espalhada pelo espaço. Mas outros resistem, emergindo do outro lado, mais leves, mais fracos, mas ainda intactos, ainda carregando suas histórias. E o viajante, qual será seu destino? Os modelos criados por aqueles que estudam essas passagens próximas sugerem 3 possibilidades. A primeira é a sobrevivência parcial, onde ele perde talvez 10 a 20% de sua massa através de sublimação intensa, mas permanece fundamentalmente intacto, continuando sua jornada de volta ao espaço interestelar, mais leve, mas ainda completo. A segunda é a fragmentação controlada, onde tensões internas causam rachaduras profundas, dividindo o núcleo em 2 ou 3 grandes pedaços, que continuam próximos, seguindo trajetórias similares, mas agora como múltiplos mensageiros, em vez de um. A terceira, mais dramática, é a desintegração total, onde a pressão interna supera completamente a resistência estrutural e o núcleo explode, não violentamente, mas gradualmente, dissolvendo-se em uma nuvem expansiva de fragmentos menores que lentamente se dispersam. Até agora, as observações sugerem que o viajante está seguindo o primeiro caminho. Ele mostra sinais de estresse, pequenas erupções, variações no brilho, mas sua estrutura central parece notavelmente resistente, talvez com sua composição incomum à abundância de compostos metálicos detectados em seu espectro esteja fornecendo
uma coesão adicional, uma resistência que cometas comuns não possuem, ou talvez ele simplesmente tenha tido sorte, tendo sido formado de uma maneira que o tornou mais forte, mais capaz de resistir às forças que agora o testam. À medida que o periélio se aproxima, os telescópios, ao redor do mundo e no espaço, observam continuamente, registrando cada mudança, cada variação, cada sinal de como ele está respondendo. A coma expandiu-se enormemente, agora com centenas de milhares de quilômetros de diâmetro, envolvendo o núcleo em uma névoa brilhante de gás e poeira. As caudas, tanto a iônica quanto a de poeira, se estenderam por milhões de quilômetros atrás dele, visíveis até mesmo em telescópios amadores, em locais escuros, longe das luzes das cidades, e dentro da coma há estruturas, jatos brilhantes, emanando de pontos específicos, criando padrões que mudam dia a dia, hora a hora, revelando que a atividade não é uniforme, mas concentrada em regiões específicas que respondem de formas diferentes ao calor solar. Há momentos em que o brilho aumenta subitamente, explosões breves, onde grandes quantidades de material são ejetadas rapidamente, e então o brilho diminui novamente, como se o viajante estivesse liberando pressão acumulada em surtos. Esses surtos são sinais de que algo intenso está acontecendo nas profundezas, sob a superfície, onde o calor finalmente penetrou, libertando bolsões de gelo que estavam aprisionados. Desde a formação do objeto e à medida que o momento crucial se aproxima, há uma pergunta que paira sobre todas as observações. Este será o fim da jornada do viajante, ou um renascimento, uma transformação que o deixará diferente, mas ainda viajando, ainda carregando suas memórias cósmicas? Os próximos dias responderão essa pergunta. E quando o viajante passar pelo ponto mais próximo e começar a se afastar novamente, aqueles que o observam saberão se testemunharam a destruição de um mensageiro ou sua sobrevivência contra todas as probabilidades. Mas independentemente do resultado, o momento crítico é também um momento de revelação máxima, porque é aqui, quando a atividade atinge o pico, que os segredos mais profundos são expostos, que a composição interior é revelada, que a verdadeira natureza do viajante se torna, finalmente, clara, e quando a luz atinge seu pico máximo, algo surpreendente é revelado. Não se parecia com nada que conhecíamos. Era alongado, fino, girando rapidamente, como um charuto cósmico, ou talvez como uma panqueca achatada. As observações nunca foram claras o suficiente para ter certeza, e o mais estranho era sua superfície, vermelha, escurecida, sem sinais de atividade cometária, sem coma, sem cauda, apenas um objeto sólido, refletindo a luz do sol, enquanto atravessava rapidamente o sistema solar interior. Mas então, algo inesperado foi detectado. Ele estava acelerando, muito sutilmente, de uma forma que a gravidade sozinha não explicava. Era como se algo o estivesse empurrando, alguma força adicional. Mas não havia jatos visíveis, não havia gases sendo liberados, nem pelo menos nenhum que pudesse ser detectado. Até hoje, Oumuamua permanece um mistério,
Um visitante silencioso que levantou mais perguntas do que respostas e que agora está além do alcance de qualquer telescópio, voltando ao vazio interestelar, carregando seus segredos de volta para o escuro. Então, em agosto de 2019, chegou o segundo mensageiro, 2I Borisov, e este era claramente um cometa ativo, brilhante, com uma coma distinta e uma cauda bem formada. Ele se comportava exatamente como os cometas, que nascem ao redor do nosso Sol, sublimando, liberando gases, respondendo ao calor, de maneiras previsíveis, familiares. Foi quase reconfortante descobrir que alguns aspectos da formação planetária são universais, que cometas em outros sistemas podem ser fundamentalmente similares aos nossos, mas Borisov também tinha suas peculiaridades. Sua composição mostrou proporções ligeiramente diferentes de certos compostos, e sua estrutura revelou-se frágil. À medida que se aproximou do Sol, ele começou a se fragmentar. Pedaços se desprenderam, criando múltiplos núcleos, cada um seguindo uma trajetória ligeiramente diferente. E então, ele também partiu, seguindo seu caminho hiperbólico, de volta ao espaço entre as estrelas, mas deixando para trás fragmentos, pequenos pedaços de outro mundo, agora flutuando em nosso sistema solar. E agora, o terceiro mensageiro, o viajante Atlas, e ele é diferente de ambos os predecessores. Não é inerte como o Oumuamua. Ele está claramente ativo, liberando gases e poeira, respondendo ao Sol, de maneiras visíveis, mensuráveis. Mas também não é frágil como Borisov. Ele mostra uma resistência, uma coesão estrutural, que sugere uma composição mais complexa, talvez reforçada por elementos que cometas comuns não possuem em abundância. 3 mensageiros, 3 sóis distantes, 3 formas de cruzar o vazio, e cada um conta uma história diferente sobre a diversidade dos sistemas planetários espalhados pela galáxia Oumuamua. Talvez um fragmento de um planeta rochoso ou um planetesimal que nunca cresceu o suficiente para se tornar um mundo ejetado por interações gravitacionais complexas e enviado a vagar pelo espaço. Borisov, provavelmente um cometa típico, formado na região externa de seu sistema solar natal, rico em voláteis, mas estruturalmente delicado, facilmente perturbado por forças gravitacionais que o enviaram em uma jornada sem retorno. E Atlas, talvez algo intermediário, um híbrido, formado em condições únicas, talvez na fronteira entre a região rochosa e a região gelada de seu sistema, adquirindo tanto compostos metálicos quanto gelos voláteis, criando uma estrutura que é ao mesmo tempo resistente e ativa. Mas o que torna Atlas único não é apenas sua resistência, é o que ele carrega dentro. As observações espectroscópicas revelaram algo extraordinário. A proporção de dióxido de carbono para a água em sua coma é a mais alta já registrada em qualquer cometa, 8 vezes mais CO2 do que H2O. Uma razão que desafia as expectativas, que coloca Atlas em uma categoria própria. Isso sugere que ele se formou em uma região muito específica de seu sistema natal, talvez na chamada linha do gelo do dióxido de carbono, a distância da estrela, onde a temperatura é baixa o suficiente para que CO2 gasoso se condense diretamente em gelo sólido. E se isso é verdade, se Atlas realmente preservou
essas proporções originais, então, ele é uma cápsula do tempo química, carregando informações diretas sobre as condições no disco protoplanetário de outro sistema. Cada molécula liberada, cada composto detectado é uma palavra em uma mensagem escrita por outro sol há bilhões de anos, e essa mensagem está nos dizendo que os sistemas planetários são incrivelmente diversos, que cada estrela cria seu próprio ambiente químico, suas próprias proporções, seus próprios padrões de formação. Não há um modelo único, não há uma receita universal. Há apenas variações infinitas sobre os mesmos temas fundamentais: gravidade, calor, química e tempo. E através desses três mensageiros, Oumuamua, Borisov e Atlas, estamos começando a ver essa diversidade, não apenas como teoria ou simulação, mas como realidade observável, tangível, mensurável. Estamos começando a entender que o cosmos não é feito de cópias, mas de variações. Cada sistema estelar, uma composição única. Cada planeta, uma história distinta. Cada cometa, um registro de condições que nunca se repetirão exatamente da mesma forma. E há algo profundamente comovente nessa realização, porque significa que não estamos apenas estudando objetos, estamos conhecendo os produtos de outros sóis, testemunhando a criatividade cósmica que ocorre em cada canto da galáxia e talvez em algum lugar distante, ao redor de outra estrela. Observadores estejam detectando um objeto do nosso sistema solar que foi ejetado e está agora cruzando o espaço interestelar, carregando as assinaturas químicas do nosso Sol. Uma troca silenciosa de mensageiros acontecendo continuamente através do espaço, criando uma rede invisível de conexões entre sistemas que nunca se tocarão, mas que estão profundamente entrelaçados através desses viajantes solitários. Mas o que torna Atlas único é o que ele carrega dentro: os ingredientes silenciosos da vida. Dentro da coma do viajante, instrumentos sensíveis detectaram algo que vai além da mera curiosidade científica. Moléculas orgânicas, compostos baseados em carbono, alguns dos mesmos blocos fundamentais que formam a vida aqui na Terra. Não vida, não organismos, mas os ingredientes, as peças, que quando combinadas, sob as condições certas, podem dar origem à química complexa que chamamos de biologia. E essas moléculas não foram formadas aqui. Elas viajaram através do vazio por milhões de anos, preservadas no gelo, protegidas pela poeira, dormentes, até que o calor solar as libertou. É uma revelação, silenciosa, mas profunda, porque nos diz que os ingredientes da vida não são únicos à Terra, ou mesmo ao nosso sistema solar. Eles são universais, formados naturalmente, em discos de material, ao redor de estrelas jovens, incorporados em cometas e asteroides, e espalhados através da galáxia por processos que acontecem constantemente em escalas de tempo cósmicas. Imagine um átomo de carbono formado no núcleo de uma estrela distante, através de fusão nuclear, liberado quando essa estrela explodiu em supernova, espalhado no espaço interestelar, incorporado em uma nuvem molecular que colapsou para formar uma nova estrela e planetas, e então esse mesmo átomo se encontrou com átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio,
formando moléculas simples que se congelaram em grãos de gelo dentro de um cometa jovem, ao redor daquela nova estrela, e esse cometa foi perturbado, ejetado, enviado em uma jornada. Através do vazio, atravessando anos-luz, até que finalmente encontrou nosso Sol. E aqui, sob o calor da nossa estrela, aquele átomo de carbono, aprisionado em sua molécula, foi liberado para o espaço, onde instrumentos humanos o detectaram. Uma jornada que levou bilhões de anos, desde o coração de uma estrela até o detector de um telescópio. Uma jornada que conecta, de forma tangível, o nascimento e morte de estrelas. A nossa observação, aqui e agora, e não é apenas carbono, observadores detectaram traços de cianeto, de água, de monóxido de carbono, de sulfeto de carbonila, até mesmo vapores atômicos de elementos metálicos, como níquel, escapando da coma. Cada um desses compostos conta parte da história, da formação do viajante, das condições químicas em seu sistema natal, da temperatura, da pressão, da disponibilidade de diferentes elementos durante a formação planetária. Mas há uma implicação, ainda mais profunda, escondida nessas detecções. Se compostos orgânicos podem viajar entre as estrelas, preservados em cometas, e se cometas são ejetados regularmente de sistemas planetários, então a galáxia inteira está constantemente trocando material, não apenas poeira inerte, não apenas átomos isolados, mas moléculas complexas, incluindo os blocos fundamentais necessários para a vida. Isso reforça uma hipótese antiga, mais controversa, chamada panspermia, a ideia de que a vida, ou pelo menos seus ingredientes essenciais, podem se espalhar de mundo para mundo, de sistema para sistema, através de mensageiros como Atlas. Não significa que organismos vivos estejam viajando através do espaço, a radiação cósmica, as temperaturas extremas, o vácuo, tornariam quase impossível a sobrevivência de células complexas durante milhões de anos, mas moléculas orgânicas, especialmente quando protegidas dentro de núcleos gelados, podem sobreviver indefinidamente, preservando sua estrutura química através do tempo cósmico. E quando um cometa interestelar entra em um sistema solar e se aproxima de planetas, parte do material que ele libera pode eventualmente cair em superfícies planetárias, entregando essas moléculas a mundos que talvez ainda não as tenham desenvolvido localmente. É possível, até mesmo provável, que nos primeiros bilhões de anos da história da Terra, quando nosso planeta estava sendo bombardeado por asteroides e cometas, alguns desses impactadores eram visitantes interestelares, trazendo compostos orgânicos formados em outros sistemas, e talvez, apenas talvez, alguns desses compostos contribuíram para a química pré-biótica da Terra primitiva, adicionando diversidade molecular que ajudou no surgimento eventual da vida. É uma ideia que conecta, de forma profundamente íntima, a história da vida na Terra com a história da galáxia inteira, sugerindo que não somos o resultado apenas de processos locais, mas também de uma herança cósmica que veio de longe. E se isso é verdade para a Terra, então é verdade para qualquer planeta, em qualquer sistema, todos recebendo visitantes ocasionais, todos sendo semeados com compostos orgânicos de origens distantes. A vida, se realmente existir em outros mundos, pode ter sido iniciada por ingredientes que vieram de outro lugar ainda.
criando uma teia galáctica de química compartilhada, onde as fronteiras entre sistemas são porosas, permeáveis, e Atlas, este mensageiro específico, está nos mostrando, em tempo real, como esse processo funciona, como moléculas formadas ao redor de outra estrela podem atravessar o vazio e aparecer aqui, detectáveis, mensuráveis, reais. Cada espectro capturado, cada linha de emissão identificada, é evidência direta de que estamos quimicamente conectados com o resto da galáxia, que os átomos em nossos corpos, os compostos em nossas células, têm primos distantes, viajando entre as estrelas. E há algo profundamente reconfortante nessa percepção, porque significa que não estamos isolados, não estamos, química ou fisicamente, separados do cosmos. Somos parte de uma corrente contínua de matéria e energia que flui através do espaço e do tempo, conectando tudo que já existiu e tudo que existirá. O viajante carrega dentro de si não apenas gelo e poeira, mas também uma mensagem sobre interconexão, sobre a unidade fundamental de toda a matéria e sobre a possibilidade de que a química da vida não é um acidente local, mas um processo galáctico acontecendo silenciosamente em escalas de espaço e tempo que mal conseguimos imaginar. E se isso é verdade, o que mais pode estar viajando, em silêncio, pelo cosmos, dispersando-se no espaço, é como adormecer novamente, não de forma súbita, mas gradual, suave, voltando ao estado de quietude que durou milhões de anos antes de encontrar o Sol. Mas o viajante não é mais o mesmo. Ele foi transformado pela passagem. Perdeu massa, talvez 10 ou 15% do seu peso original, evaporada, sublimada, espalhada ao longo de sua trajetória, deixando um rastro invisível de átomos e moléculas que agora fazem parte do sistema solar. Sua superfície foi alterada, camadas externas foram removidas, expondo material que nunca antes havia visto luz de estrela, revelando composições internas que estavam protegidas desde sua formação. E ele carrega agora as marcas do nosso Sol. Partículas do vento solar foram incorporadas, temporariamente, em sua estrutura superficial. Átomos terrestres se misturaram com átomos interestelares. É uma troca silenciosa, onde ambos os lados dão e recebem, onde o visitante deixa parte de si e leva parte de nós, de volta ao vazio. E agora, ele acelera, impulsionado pela gravidade solar, como um estilingue cósmico, ganhando velocidade para escapar completamente da influência gravitacional do Sol. Sua trajetória é hiperbólica, o que significa que nunca retornará. Não em 1000 anos, não em 1 milhão, nunca. Esta foi sua única visita, sua única chance de interagir com nossa estrela. E enquanto se afasta, os telescópios continuam observando, medindo, registrando, extraindo cada bit de informação possível, antes que ele se torne distante demais, fraco demais, invisível. Há uma melancolia gentil em assistir sua partida, sabendo que em alguns meses, talvez um ano, ele estará além do alcance até dos mais poderosos instrumentos, voltando ao silêncio de onde veio. Mas também a gratidão, porque durante sua breve passagem, ele nos deu uma janela para outro mundo, uma oportunidade de tocar, mesmo que indiretamente, um lugar que nunca visitaremos. As informações coletadas durante sua passagem serão estudadas por anos, talvez décadas,
Cada detalhe analisado, cada medição comparada, cada descoberta, contribuindo para a nossa compreensão da formação planetária, da diversidade de sistemas estelares e da natureza do espaço interestelar. Os dados espectrais serão usados para refinar modelos de composição química em discos protoplanetários, ajudando a prever o que podemos esperar encontrar quando finalmente enviarmos sondas para estudar exoplanetas de perto. As medições de atividade informarão missões futuras, desenhadas para interceptar cometas interestelares, dando aos engenheiros informações sobre o que esperar, que instrumentos usar, como se aproximar com segurança. E as imagens, as belas imagens, capturadas por telescópios terrestres e espaciais, permanecerão como testemunho visual de um visitante de outro mundo, inspirando novas gerações a olhar para o céu e se perguntar: o que mais está lá fora? O legado do viajante não está apenas nos dados científicos, mas também na forma como ele muda nossa perspectiva, porque depois de ver 3 objetos interestelares passarem pelo nosso sistema solar, em menos de uma década, começamos a perceber que o espaço entre as estrelas não é vazio, é preenchido com objetos como Atlas, viajantes silenciosos que cruzam a galáxia, seguindo trajetórias aleatórias, determinadas por encontros gravitacionais que aconteceram há bilhões de anos. E estatisticamente, isso significa que deve haver bilhões, talvez trilhões, desses objetos, apenas em nossa região da galáxia, formando uma população invisível de mensageiros que nunca detectaremos, porque são pequenos demais, distantes demais, ou simplesmente não cruzam nosso caminho. Ocasionalmente, um deles passa perto o suficiente do Sol para ser detectado, para ser estudado, para nos dar um vislumbre de sua natureza. E cada vez que isso acontece, aprendemos um pouco mais sobre a incrível diversidade do cosmos, sobre as formas infinitas que a matéria pode assumir e sobre as jornadas extraordinárias que pequenos pedaços de rocha e gelo podem realizar. O viajante Atlas, agora seguindo de volta ao escuro, eventualmente encontrará outra estrela, talvez em 1 milhão de anos, talvez em 10 milhões, e quando isso acontecer, ele será aquecido novamente, liberará gases novamente, brilhará novamente para observadores que talvez ainda não existam, e ele carregará consigo não apenas memórias de sua estrela natal, mas também memórias do nosso Sol. Da breve visita a este pequeno canto da galáxia, onde seres curiosos o observaram, o estudaram e se maravilharam com sua existência, e agora ele segue, voltando ao silêncio, levando consigo as marcas do nosso Sol. O que resta no silêncio quando o viajante finalmente desaparecer? No escuro profundo, o que permanecerá? Os dados, claro, arquivados em servidores, disponíveis para cientistas futuros, que farão perguntas que ainda não pensamos em fazer. As imagens, preservadas, mostrando um ponto brilhante, envolto em luz difusa, testemunho visual de algo extraordinário. Os artigos científicos, publicados, documentando composições, trajetórias, comportamentos, adicionando páginas ao grande livro do conhecimento humano. Mas há algo mais, algo menos tangível, mas talvez mais importante, uma mudança de perspectiva, uma compreensão crescente de que não somos observadores separados do cosmos, mas participantes, parte integral, da mesma teia, porque o viajante nos mostrou que a matéria viaja, que
que os átomos se movem, que as moléculas cruzam, distâncias inimagináveis, e que as fronteiras entre sistemas estelares são ilusórias. Somos feitos dos mesmos elementos que compõem Atlas, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, todos forjados em estrelas antigas, espalhados pela galáxia, através de supernovas, reunidos em nuvens moleculares, incorporados em planetas e cometas, e eventualmente em nós. Não há separação fundamental entre a matéria do viajante e a matéria dos nossos corpos. Todos viemos da mesma fonte. Todos fazemos parte da mesma história cósmica. E se isso é verdade, então cada respiração que você toma contém átomos que já estiveram em estrelas distantes, que já viajaram através do espaço interestelar, que já fizeram parte de mundos que nunca conheceremos. Você não é apenas um habitante da Terra. Você é uma coleção temporária de matéria cósmica, reunida por um momento na forma que chamamos de vida humana, antes de se dispersar novamente e se tornar outra coisa. Essa percepção pode ser reconfortante ou pode ser desorientadora, mas é verdadeira. E o viajante, silencioso, distante, cruzando o vazio, é um lembrete físico dessa verdade. Ele nos mostra que estamos todos em jornada, que nada permanece estático, que tudo, eventualmente, se transforma, se move, se reconecta em novas formas. E talvez o maior legado do Atlas e dos outros mensageiros interestelares é essa compreensão expandida de pertencimento. Não pertencemos apenas à Terra ou ao Sistema Solar. Pertencemos à galáxia inteira. Fazemos parte de um processo contínuo de criação, destruição e transformação que não tem começo claro, nem fim previsível. Somos, literalmente, na poeira estelar, consciente de si mesma, capaz de olhar para o céu e reconhecer nossa própria origem nos pontos de luz que cintilam no escuro, e quando o viajante finalmente sumir de vista, voltando ao silêncio profundo do espaço interestelar, ele não estará realmente indo embora, porque parte dele já está aqui, nas moléculas que liberou, nos átomos que deixou, espalhados ao longo de sua trajetória, misturados agora com a poeira do Sistema Solar, eventualmente, talvez, incorporados em asteroides ou até mesmo retornando à Terra como grãos microscópicos em meteoros futuros. E parte de nós já viajou com ele na forma das ondas de luz que refletiu nas partículas do vento solar, que interagiram com sua coma, levando consigo uma assinatura sutil da nossa estrela. É uma troca que acontece constantemente em toda a galáxia, um fluxo contínuo de matéria e energia, e que conecta tudo que já existiu e tudo que existirá. E no fim, essa é a mensagem mais profunda do viajante Atlas, que não somos observadores do universo, somos parte dele, não estamos separados do cosmos, somos o cosmos, experimentando a si mesmo, através de bilhões de formas diferentes, em bilhões de lugares diferentes, todas conectadas, através da matéria compartilhada, que flui como uma corrente invisível, através do espaço e do tempo. E talvez o maior ato de reverência que podemos ter é simplesmente reconhecer isso, aceitar nosso lugar nessa corrente e descansar no conhecimento profundo de que pertencemos, não apenas aqui, mas em todos os lugares onde a matéria existe e se transforma,
O viajante seguiu, de volta ao silêncio, mas o silêncio nunca esteve vazio. Ele sempre esteve cheio de possibilidade, de conexão e de jornadas que continuam para sempre. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Vimos um viajante que cruzou distâncias impossíveis, carregando dentro de si memórias de outro sol, de outro mundo, de condições que nunca existiram aqui, mas que são tão reais quanto qualquer coisa que tocamos. Vimos como ele despertou sob o calor da nossa estrela, liberando gases que dormiam por milhões de anos, criando uma dança luminosa com o vento solar, transformando-se, revelando-se, mostrando que a matéria nunca para de viajar, nunca para de se transformar. E vimos que ele não veio sozinho, não em espírito, mas em essência química, carregando moléculas orgânicas, os mesmos blocos fundamentais que formam você, que formam toda a vida que conhecemos. Ele nos lembrou de uma verdade profunda que talvez esquecemos em meio às preocupações do dia a dia, que não estamos separados do cosmos, que não somos observadores distantes de algo que acontece lá fora, longe de nós. Somos feitos da mesma luz, dos mesmos átomos, das mesmas forças, que criam estrelas e cometas e galáxias inteiras. Cada respiração contém átomos que já estiveram em estrelas distantes. Cada célula do seu corpo é um arranjo temporário de matéria cósmica que existiu antes de você e existirá depois, em outras formas, em outros lugares. O viajante nos mostrou isso de forma tangível, visível, mensurável, cruzando o vazio e tocando nosso sistema solar, deixando parte de si e levando parte de nós de volta ao escuro. E talvez essa seja a maior dádiva que ele nos trouxe. Não apenas dados científicos, não apenas imagens bonitas, mas uma lembrança gentil de que pertencemos, não apenas à Terra ou ao sistema solar, mas à galáxia inteira, ao universo inteiro, e que essa conexão não é metafórica, é literal, física, real. Somos todos viajantes em jornadas diferentes, mas feitos da mesma substância, movidos pelas mesmas forças, parte da mesma corrente que flui através do espaço e do tempo, conectando tudo que já foi e tudo que será. E agora, enquanto essa história se dissolve suavemente, como poeira estelar, dispersando-se no vazio, permita-se descansar. Solte qualquer tensão que ainda esteja segurando nos ombros, no pescoço, na mandíbula. Feche os olhos, se ainda não fechou, e sinta o peso do seu corpo, apoiado, sustentado, seguro. Respire fundo e, ao expirar, deixe que todas as preocupações do dia se dissolvam, como névoa ao sol da manhã. Você não precisa segurar nada, não precisa lembrar nada, não precisa fazer nada. Apenas descanse e deixe que o silêncio do cosmos, o mesmo silêncio que envolveu o viajante por milhões de anos, embale você agora, gentilmente, calmamente, profundamente, até que o sono venha naturalmente, como sempre vem, quando finalmente permitimos. E você, quando olha para o céu noturno e vê aqueles pontos de luz distantes, silenciosos, o que sente? Curiosidade sobre o que existe lá, nos lugares que nunca visitaremos? Solidão, percebendo quão pequenos somos diante de algo tão vasto? Ou pertencimento, sabendo que somos feitos da mesma luz que brilha naquelas estrelas?
talvez você sinta que somos insignificantes. Apenas um ponto em um universo incompreensível, ou talvez você sinta o oposto, que fazemos parte de algo imensurável, algo profundamente interconectado, onde cada átomo tem seu lugar e sua história. Não há resposta certa. Cada sentimento é válido. Cada perspectiva é verdadeira, à sua maneira. Se quiser compartilhar o que você sente quando olha para as estrelas, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos saber, mas isso é completamente opcional. O importante é que você descanse. E se esta jornada cósmica ressoou com você, no próximo vídeo, exploraremos outro mistério do universo, outra história para embalar o sono, consciência e contemplação. Mas por agora, não pense no amanhã. Não pense em nada. Apenas durma. Boa noite.